Olá, pessoal. Então, na última aula a gente conversou um pouquinho do porquê que o CAN surgiu, né? Aquelas características que fazem ele um protocolo muito interessante e confiável para utilizar em veículos, seja ele em veículos terrestres, marítimos ou aeronáuticos, né? E falou um pouquinho sobre a camada física, como é que funciona o bit do CAN. Mas agora a gente vai falar um pouquinho mais do quadro da rede CAN, o que eu consigo fazer com essa rede, quais são as formas de tratar e conter erros, né? Que é de fato a parte bem interessante desse protocolo. Então, vamos lá. Então, pessoal, o protocolo CAN ele tem duas partes, né, na sua especificação original lá da Bosch. A parte A e a parte B. Na parte A é descrito o formato padrão de um quadro CAN que tem um identificador de 11 bits. E na parte B nós temos a descrição do formato estendido do quadro CAN que tem um identificador de 29 bits. Mas para entender um pouquinho mais o que é esse identificador, é importante a gente conhecer o quadro de uma rede CAN. Então vamos lá. No início, né, pessoal, o barramento CAN, se ninguém está transmitindo, ele está lá em barramento ocioso, né, bus idle. E o bus idle é um estado em que todos os dispositivos de uma rede CAN estão transmitindo bits recessivos. Então está lá aquele estado que está todo mundo com o CAN high e CAN low no 2,5 volts pelos seus pull-ups. Então, como é que inicia um quadro CAN? Né? Então, como é que ele é delimitado? Ele é delimitado por um bit, que é o start of frame, que é um bit dominante, justamente porque eu estou lá naquele estado recessivo, então eu faço uma transição para um bit dominante e pelo tempo de um bit, né? Isso significa o início de um quadro CAN. Após o início do frame, do quadro, né, eu tenho um identificador. E esse identificador, ele não é um endereço para qual eu quero enviar esse quadro. O identificador, ele determina a prioridade da mensagem. Porque a rede CAN ela não tem endereços de dispositivo. Ela tem prioridades de mensagens. E os nós podem filtrar essas mensagens e usar ou não essas mensagens, mas a princípio todo nó recebe um quadro CAN como se fosse uma rede Ethernet usando um hub ou como se fosse uma rede Modbus RTU, em que todos os dispositivos recebem o quadro. Mais adiante a gente vai falar um pouco sobre esse identificador e por que isso aqui é chamado de campo de arbitragem. Bom, os quadros CAN eles podem ser do tipo quadro de dados ou quadro de requisição de transmissão remota. Né? Então esse bit aqui, sequencial, após o identificador, ele define o tipo de quadro CAN. Então se ele for recessivo, significa que o tipo de quadro é uma requisição de transmissão remota. Se ele for dominante, significa que esse é um quadro de dados. Então, seguindo o quadro CAN, vocês vão ver aqui, né, no quadro tradicional que eu tenho esse bit aqui IDE. E esse bit IDE ele é um identificador ou uma forma de identificar o identificador estendido. Ficou meio dúbio, mas é isso mesmo. Então, se esse IDE, esse bit for recessivo, significa que eu tenho um quadro estendido. Então, após os 11 bits, eu vou ter mais 18 bits de identificador. Se ele for dominante, significa que esse quadro é um quadro tradicional CAN de 11 bits e eu vou ter o próximo bit do campo de controle. No caso de um frame estendido, pessoal, vocês vão ver que surge um outro bit aqui entre o identificador base, os primeiros 11 bits, e o IDE e o campo de identificador estendido, que é o SRR, que
basicamente é o pedido remoto substituto. Então, o que significa isso, pessoal? Que no caso do quadro de dados padrão e o quadro de dados estendido terem o identificador base igual, o que significa? Que eu estou fazendo uma arbitragem que vocês não sabem o que é, mas basicamente dois dispositivos querem transmitir um quadro. E ambos têm exatamente os mesmos bits nesse início do identificador aqui do estendido e no identificador completo de um quadro tradicional de 11 bits. Então, se eles tiverem os mesmos bits, os mesmos 1 e 0 nesse identificador, o quadro de dados padrão tem prioridade mais alta sobre o quadro estendido. Então, o que significa isso? Que esse quadro estendido vai transmitir aqui um bit recessivo, porque o quadro de dados de 11 bits tradicional, ele vai ter esse bit dominante, e daí lá no processo de arbitragem significa que eu vou transmitir esse quadro de 11 bits e não o quadro de 29 bits. Então é uma forma de dar prioridade para o quadro que é do formato 11 bits. Então sempre uma mensagem com identificador de 11 bits tem prioridade sobre uma mensagem de um identificador de 29 bits na rede CAN. Então, seguindo, pessoal, após esse identificador de quadros, esse bit que define se o identificador é estendido ou não, né, eu tenho um bit R para uso futuro, que não foi definido ainda, e então eu tenho no campo de controle os bits que indicam o tamanho do campo de dados de um quadro CAN. E um quadro CAN pode ter 0 bits de dados, ele pode ser só um trigger, né? Então eu enviei uma mensagem com o identificador, ela não tem dados, e ele é um trigger para solicitar alguma coisa. Por exemplo, o quadro de solicitação aqui, esse quadro de solicitação que a gente conversou aqui, que usa o bit RTR, pode ser simplesmente um quadro de trigger. Então, ele define aqui nesses 4 bits, porque o campo de dados pode ter de 0 a 8 bytes. Então, para representar 8, eu preciso de 4 bits. Né? Então, com 3 bits, o máximo que eu conseguiria representar era 7. Então, eu vou ter essas possíveis configurações desse campo de controle para esses possíveis quantidades de dados aqui no data field, né? No campo de dados da rede CAN. E após os dados, pessoal, a rede CAN tem um CRC de 15 bits. Então, como a rede CAN ela é focada num quadro binário, ele não é um quadro que são bytes, né? Então vocês veem que tem vários campos que são bits. O tamanho de um quadro CAN tem um tamanho limitado pela quantidade de dados aqui. Então tem 64 bits aqui, mais 4 bits aqui. Então isso não passa de 127 bits. E nesse caso, um CRC de 15 bits é identificado como um CRC adequado para esse tipo de dado transmitido. Então esse CRC de 15 bits ele é especificado em documentação. Então aqui eu vou ter 15 bits e eu tenho um delimitador do campo de CRC, que é sempre um bit recessivo. Então após os 15 bits de CRC, que podem ser qualquer valor, depende do cálculo do CRC, sempre o 16º bit vai ser um bit recessivo. Isso tem um motivo, né, pessoal? Porque eu vou ter um bit recessivo aqui e esse acknowledge aqui, ele tem um comportamento que ele precisa transitar de recessivo para dominante, né? Então eu preciso que o final do CRC seja recessivo. O cálculo do CRC ele é especificado em documentação, né? Especificação da rede CAN, mas o que nos importa mesmo, né, pessoal, é esse polinômio gerador, e esse é o polinômio gerador do CRC de 15 bits. E aqui a gente tem um algoritmo de como gerar esse CRC, em que aqui aparece
que o polinômio gerador é 4599 em hexadecimal. Então esse aqui é o polinômio gerador do CRC de 15 bits usado na rede CAN. Mas geralmente os módulos CAN dos microcontroladores já implementam esse cálculo de CRC de forma automática. Ele não precisa ser feito a nível de software que nem a gente faz lá no Modbus. Continuando, pessoal, eu tenho um um bit de acknowledge. E esse bit é um bit de confirmação de mensagem e eu vou explicar mais adiante como que funciona essa confirmação de mensagem em CAN. Após, eu tenho um bit delimitador do acknowledge. Então vejam bem que tem algum motivo de ser, né? Então, como esse delimitador de CRC é sempre recessivo, se ocorrer um acknowledge, eu posso ter uma transição aqui para dominante. Então, esse delimitador do quadro do ACK também é um bit recessivo, né? Para eu ter, não dá para ver direito, né? Mas ele representa que ele não está no zero aqui, então ele é recessivo, né? E o final do quadro CAN vai ser o end of frame, que são 7 bits recessivos sem o bit stuffing. Então, a gente já falou sobre bit stuffing, né? Então, o end of frame é um conjunto de bits especial, em que eu tenho 7 bits sequenciados. Na verdade, eu vou ter 8, né? Porque eu vou ter esse delimitador aqui, mais esses 7, que não vai haver bit stuffing. Ok? Então, o tamanho do quadro começa aqui no start of frame e termina no end of frame. No entanto, pessoal, a rede CAN especifica esse interframe space, que é um tempo utilizado para que esse pacote seja processado internamente, né, movido dos registradores da rede CAN para um buffer de memória e, de certa forma, processado, né, pelos protocolos superiores. Então, esse interframe aqui também tem um tamanho específico e todo nó CAN precisa esperar esse interframe antes de considerar que o barramento está disponível para uma nova transmissão, né? Então, o barramento voltar a estar ocioso. No entanto, eu tenho duas condições de espaço interframe, que é a condição normal, em que um dispositivo ele não está em erro passivo, e a gente vai entender o que é estar em erro passivo. Digamos que a operação tradicional de um nó CAN é vista aqui, em que eu tenho alguns períodos aqui, o período de intermission e o período de buzz idle aqui dentro do interframe. Então, no período tradicional, num sistema tradicional com os nós todos funcionando bem, esse tempo de intermission é 3 bits recessivos e esse buzz idle é aqui já é buzz idle, né? Isso a documentação até considera isso aqui interframe, porque aqui pode começar um outro frame, né? Mas esse aqui já é o buzz idle, né? Então esse interframe basicamente é esse intermission, mas em geral os nós esperam mais 4 bits recessivos como o buzz idle antes de começar uma nova transmissão. Então, um nó esperando uma transmissão de outro dispositivo acabar pode iniciar a transmissão durante o buzz idle. Então, o que isso significa, pessoal? Um nó que transmitiu esse último frame aqui, ele vai esperar o intermission e o buzz idle. Mas se tiver um outro dispositivo que estava esperando esse frame acabar para transmitir, ele já está esperando, então quando acabar o intermission e começar o buzz idle, outro nó já pode começar a transmissão durante esse tempo de buzz idle. Agora, no caso de ter um ou mais nós na rede, no modo erro passivo, depois a gente vai falar sobre esse modo, então ele vai ter um tempo adicional, que é considerado tempo de suspensão, né? Então, quando um nó está nesse formato de transmissão, ele espera os 3 bits recessivos do intermission, mas transmite mais 8 bits recessivos antes de poder transmitir um outro quadro. Então, o que significa isso? Que enquanto ele estiver transmitindo esses bits de suspensão, um nó que não está em erro passivo tentar transmitir, ele pode transmitir e assumir
a transmissão antes que esse nó em erro passivo consiga transmitir outro quadro. Ou seja, um dispositivo em erro passivo ele tem menor prioridade para conseguir transmitir o próximo quadro na rede do que qualquer outro dispositivo na rede. Então é por isso que existe esse período aí de interframe e essas separações, né? Que nem nós temos lá no bit aqueles 4 segmentos, o interframe tem esses segmentos, né? Que é o intermission, o buzz idle e a suspensão. Bom, pessoal, mas talvez a coisa mais interessante da rede CAN seja a arbitração. Então, como que funciona essa arbitração da rede CAN? Em geral, o barramento CAN, ou os dispositivos CAN, eles criam uma lógica AND no barramento. Então, o que isso significa? Que se eu tiver 3 dispositivos tentando transmitir um pacote CAN ao mesmo tempo, o barramento estava livre, e os 3 tentam ao mesmo tempo transmitir. O barramento ele vai criar uma lógica AND. Por quê? Porque o 0 ele é o dominante e o 1 é o recessivo, como a gente já falou. Então o recessivo ele é um pull-up. Então qualquer nó que transmitir um 0 na rede, o 0 ganha do 1. Então o que significa aqui? Ó? Se 3 nós tentarem transmitir ao mesmo tempo e um deles tiver 0, o barramento vai ter 0. Então aqui tem 2 zeros, 0, aqui tem 2 zeros, 0, aqui tem 1 zero só, o barramento vai ter 0 e assim por diante. Então o dominante sempre ganha. E a única condição em que eu vou ter um bit recessivo no barramento é quando todos os dispositivos transmitirem um bit recessivo. Então, como é que isso pode ser implementado a nível de hardware? É que as saídas do CAN, lá a nível de CAN high e CAN low, são implementados com um coletor aberto. Isso permite que eu não tenha um curto lá no barramento. Bom, então como é que funciona essa arbitração? Significa, pessoal, que quanto menor for o identificador, quanto mais zeros eu tiver no identificador, mais prioritária é a mensagem. Essa é a parte importante a ser entendida. Então, uma mensagem com o identificador 0, ela é a mais prioritária. Se eu tenho uma lógica AND, né, e o 0 ganha, quanto mais zeros eu tiver no meu identificador, mais prioritária é a minha mensagem. E não existem endereços na rede CAN, mas identificadores, isso a gente já comentou. Então, isso torna a rede bem flexível, pessoal, porque como não tem endereço, eu simplesmente plugo mais um dispositivo na rede, ele transmite mensagens com identificadores e recebe mensagens com identificadores. Então, eu projeto a rede offline e posso ampliar a rede toda projetando ela offline, vou lá, plugo os novos nós na rede e como as mensagens não tem endereço, né, tudo funciona por identificador, a rede segue funcionando se mais dispositivos entrarem na rede. Então, isso não é um problema nenhum. Então, qual que é a ideia da arbitração, né? Como é que funciona? Então, todo nó que quiser enviar um pacote, um quadro CAN, ele vai monitorar o barramento procurando por um barramento idle, né? O barramento ocioso. Na hora que ele identifica que o barramento está idle, ele vai transmitir um start of frame. E todos vão transmitir um start of frame 0, né? Então, se 1, 2 ou mais tentarem transmitir, todos vão transmitir um 0 e vai ter 0 no barramento. Então, todos nós também estão escutando o barramento, eles vão escutar lá o 0, sem problema. E daí ele vai transmitir o primeiro bit do identificador e vai analisar o nível do barramento para ver se ele é igual ao nível que ele enviou. Se for igual ao nível que ele enviou, significa que ele está ganhando a arbitração. Então ele vai verificar se ele já terminou de enviar a arbitração, né, o campo de identificação. Né? Se ele não terminou, ele vai enviando o próximo bit, vai comparando o barramento com o que ele enviou e vai enviando aí os 11 bits ou os 29 bits. E quando ele percebe que ele transmitiu 11 bits, ele leu os mesmos 11 bits no barramento, significa que ele continua a enviar o quadro dele. Mas se por algum motivo ele enviou 1 e viu que no barramento tinha 0, né, ou ao contrário,
ele percebe que ele perdeu a arbitração, então ele vem para esse segundo teste para ver se eu transmiti um bit recessivo e no barramento está dominante. Se isso for verdade, isso é normal na CAN, alguém transmitiu um dominante, então eu passo para o estado de recepção e vou escutar o quadro que está sendo transmitido. Agora, se eu transmitir um dominante e tem recessivo no barramento, isso não é possível numa rede CAN, então isso é um erro. E daí ele marca essa transmissão como erro, e depois nós temos lá a descrição do que acontece quando um dispositivo CAN transmitindo detecta um erro. Então, esse é o processo de arbitração e a gente pode fazer um exemplo aqui. Então, eu tenho 3 dispositivos CAN querendo transmitir 3 mensagens com identificadores diferentes e eles vão passar por um processo de arbitração. Então, vocês veem que esses identificadores de cada um dos dispositivos começa com 2 recessivos, então o barramento vai estar recessivo. No 9º bit do identificador, partindo da esquerda para a direita, um dos nós tem um bit 1. Então ele vai perder a arbitração e o nó 1 já passa para o modo de recepção aqui nesse momento. Segue a transmissão, pessoal, e eu tenho aqui esses 2 em 1 ainda, né? Então segue em 1 aqui o barramento recessivo, mas logo em seguida um deles tem 0 e o outro tem 1. Então o que acontece? O dispositivo que tinha o 0 no identificador, que é o nó 2, ganha a arbitração. Então ele segue transmitindo os seus bits, e o nó 3, que perde a arbitração nesse momento aqui, passa também para o modo de recepção. Então é bem fácil de entender esse procedimento. E se vocês forem ver, isso é uma das coisas mais interessantes que tem na rede CAN. Que eu posso ter todos os nós transmitindo ao mesmo tempo, e basicamente o início do pacote, que é o identificador, que determina quem que termina de transmitir. Então ela não é destrutiva, a mensagem continua. Obviamente, né, pessoal, que nós temos o caso em que os identificadores poderiam ser iguais. E daí, provavelmente, isso aí vai ser identificado um erro de transmissão, porque os 2 nós vão continuar transmitindo, e em algum momento um deles vai transmitir um recessivo e vai identificar um dominante. E daí ele vai ver que tem um erro, e a gente vai falar sobre isso lá nos modos de detecção e contenção de erro. Bom, eu já falei um pouco sobre os tipos de quadros da rede CAN, mas não custa reforçar, né, pessoal? E eu reforço justamente aqui porque eu falei de arbitração. Então, um quadro do tipo de dados CAN, ele vai ter esse RTR dominante. E esse campo aqui, ele é o campo de arbitração. Então, aqui eu ainda estou fazendo arbitração. Então, o que significa? Que um quadro do tipo dado sempre vai ganhar a arbitração de um quadro do tipo remoto. Então, imagine que eles têm o mesmo identificador, mas um deles é data frame e o outro é remote frame. Então, sempre o quadro padrão vai ganhar arbitração. E para que serve esse remote frame? O remote frame é um quadro que solicita uma transmissão para algum dispositivo. Então, tem algum dispositivo esperando por um identificador X, e quando ele recebe esse quadro RTR, ele vai responder com um quadro de resposta, né, que seria um quadro de dados, a essa requisição, com o mesmo identificador. Então é a forma de fazer uma requisição-resposta numa rede CAN, porque nem sempre a rede CAN precisa funcionar em requisição de resposta. Muitas vezes o dispositivo só envia um data frame e confirma se ele foi recebido pelo acknowledge, que nós também vamos comentar a seguir. Bom, mas eu tenho mais 2 tipos de quadro CAN, que é o quadro de overload e o quadro de erro. Então, quando que um dispositivo CAN transmite um quadro de overload? Imagine que eu tenha um nó CAN que precisa de mais tempo para processar a mensagem recebida lá nos protocolos superiores do que ele tem no interframe. Então, o interframe não é suficiente.
Então, por algum motivo, ele detecta que ele está com sobrecarga no processador, ele não vai dar conta de processar no interframe. Então, ele transmite um ou dois quadros de overload. Então, esse quadro pode ser 6 bits dominantes ou 12 bits dominantes. Então, ele é de 6 a 12 bits. Ele pode ter um overload flag e um overload echo, que é a repetição do overload flag. E ele termina esse quadro com 8 bits recessivos. Então, vocês podem ver que esse quadro aqui já é um quadro que também não sofre bit stuffing, porque ele tem que ser reconhecido dessa forma pelos dispositivos CAN. Então, esse é um caso em que não é detectado necessariamente um erro. Então, o quadro de sobrecarga ele é uma versão especial do quadro de erro. Vocês vão ver que o quadro de erro é muito parecido, se não igual. Só que esse quadro overload ele só pode ser enviado durante o interframe. Então, como ele é igual a um quadro de erro, mas ele é transmitido no interframe, ele é detectado como quadro de overload, de sobrecarga, e isso não causa destruição da mensagem anterior e nem retransmissão, porque isso não é um erro. É só um dispositivo pedindo para que os outros dispositivos deem mais tempo para ele processar a mensagem anterior. Bom, pessoal, e daí nós caímos nos mecanismos de detecção de erros. Então a gente tem os mecanismos de detecção e contenção de erros, e o quadro de erro faz parte do mecanismo aqui de contenção de erro. Então a gente fala sobre ele no momento adequado. Então, por que a rede CAN é essa rede tão confiável, né, pessoal? Então, porque todo nó transmitindo bits no barramento CAN também monitora esses bits. Então, se o nível de bit no barramento for diferente do transmitido, um erro de bit vai ser sinalizado e a transmissão vai ser interrompida. Que é aquele caso, imaginem 2 dispositivos transmitindo ao mesmo tempo o mesmo identificador. Isso é possível. Então, em algum momento da continuação da mensagem, ele vai detectar um erro de bit, né, que pode ter outros motivos também, esse erro de bit. E a única condição, pessoal, de erro de bit na arbitragem é quando um dispositivo transmite um bit dominante e um bit recessivo é lido no barramento. Então, a arbitragem é um momento em que não se detecta erro de bit. Porque eu estou fazendo justamente a arbitragem. Pode ser que eu transmita e eu leia coisas diferentes. Mas se na arbitragem eu transmitir um bit dominante e eu ler um recessivo, isso é um erro de bit também, como a gente já comentou anteriormente. Segundo mecanismo de detecção de erro da rede CAN, o bit stuffing é um mecanismo de detecção de erro. Então, se eu detectar mais de 5 bits consecutivos de um mesmo nível lógico, que não sejam aquelas condições do end of frame, do frame de overload, né? Então, que não sejam esses casos, eu vou comunicar um erro de bit stuffing. Então, eu vou sinalizar esse erro. Terceiro, verificação de erro da rede CAN. Então, eu posso ter um erro de forma, e esse erro de forma ele vai sinalizar se os delimitadores não tiverem o seu valor padrão. Então, eu tenho um delimitador de SEK, que é sempre recessivo. Se tiver um dominante lá, erro de forma. Eu tenho o delimitador do CRC, que é sempre recessivo. Se tiver um dominante lá, erro de forma. E eu tenho o end of frame, que são 7 bits recessivos. Se tiver algum dominante lá, erro de forma. Então, é a terceira verificação de erro da rede CAN. Eu tenho uma quarta verificação, pessoal, que é o bit de confirmação, né, o bit de acknowledgement. Então, um transmissor, ele sempre transmite um bit recessivo naquele campo ACK. Então, os dispositivos que estão recebendo a mensagem, eles vão forçar um bit dominante naquele campo para dizer, recebi essa mensagem corretamente. No entanto, se um dispositivo na rede não transmitir, vejam bem, aqui tem uma nuance, né? Se 3 transmitirem um dominante e um transmitir o recessivo que ele não recebeu corretamente, o dominante vai ganhar
e esse pacote não é retransmitido. Isso não é reconhecido como um erro de ACK. Mas muitas vezes as mensagens elas são destinadas a um dispositivo só. E daí, no caso daquele dispositivo não confirmar o ACK colocando um bit dominante no tempo de bit de ACK, então ele vai transmitir um bit recessivo, então o transmissor ele não vai detectar o dominante, então houve um erro de ACK. Então ele vai ter que sinalizar esse erro de confirmação. E por último, né, pessoal, nós temos o CRC. Então sempre que qualquer nó ao receber ou transmitir uma mensagem detectar um CRC diferente do que ele calculou, ele vai ter que sinalizar um erro do CRC. Então vejam bem, nós temos 5 formas de detectar erros na rede CAN, e é por isso que essa rede é uma rede tão confiável. Bom, cada nó tenta continuamente detectar esses erros, mas se um erro é descoberto por um ou mais nós, né, quando eu falo nó, pessoal, é um dispositivo na rede CAN. Uma flag de erro ou um quadro de erro tem que ser transmitido, que é uma sequência especial de bits. E essa transmissão da flag de erro, ela vai parar o tráfego de dados no barramento, todo mundo vai parar de transmitir ou receber, né, e todos os nós que detectaram esse erro vão receber, ou não, né, se ele só recebeu essa flag de erro, vão descartar essa mensagem recebida parcialmente. Então todo mundo joga fora a mensagem porque teve um erro. Né? E qual que é esse quadro de erro? Ele é exatamente igual ao quadro de sobrecarga. Ele é de 6 a 12 bits dominantes e depois um delimitador de 8 bits recessivos. Mas aqui, pessoal, vejam bem que não é 6 mais 6. É de 6 até 12. Pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8, até no máximo 12 bits dominantes de erro. E vocês vão entender isso a seguir, porque tem várias condições de erros. E sempre que um erro desse é transmitido, né, e eu vou ter um quadro incompleto, vai haver uma espera de interframe de 3 bits e vai ocorrer a retransmissão daquele quadro que teve erro. Então isso é tradicional e é do padrão da rede CAN. Então aqui é um caso de erro detectado na transmissão que também causa um erro detectado na recepção. Então desculpe a qualidade da imagem, mas foi uma das melhores imagens que eu achei que tinha condições bem interessantes. Então imagine que eu tenho um nó transmitindo, lá o campo de dados ou qualquer outro campo do quadro CAN, e ele detecta um erro nesse quadro. Então ele transmitiu um bit e tem outro bit no barramento, né, durante o quadro dele. Então imediatamente ele para a transmissão e transmite 6 bits recessivos, que é a flag de erro, o quadro de erro. Os dispositivos, e aqui já começa a ficar zero o barramento CAN, porque ele é dominante, né? Mas os nós que estão recebendo o pacote, eles estavam recebendo lá o pacote normalmente, eles não sabem o que foi transmitido ainda, né, que tem erro, e eles detectam 6 bits de mesmo padrão, né, 6 bits dominantes. Então significa que eles detectam um erro de bit stuffing. Então, nesse caso, o receptor também transmite uma flag de erro, e daí eu vou ter uma flag de erro de 12 bits. Depois eu vou ter o delimitador de 8 bits, o espaço interframe, e daí pode começar uma nova arbitração ou a retransmissão. Né? Bom, mas eu tenho um caso especial, pessoal, que é o acknowledge, desculpe, quando eu detecto um erro de CRC. Por quê? Quando alguém detecta um nó, né, detecta um erro de CRC, eu tenho uma condição aqui, que é o ACK é a forma com que ele informa se o CRC foi correto ou não. Então, se ele transmitir 0 aqui, é que o ACK está correto, né, o CRC está correto. E se ele transmitir 1 no receptor aqui, e eu ler 1 no transmissor, significa que tem um erro de acknowledgement, então provavelmente foi detectado pelo CRC. Então, como isso existe aqui, como tem esse comportamento do ACK, logo após
segmento DCRC, a comunicação de um erro DCRC tem que esperar esse campo de ACK e o delimitador do ACK, que é algo que a gente vai verificar aqui. Então, o que vai acontecer, ó, pessoal? Eu transmiti um quadro completo, quadro com CRC, e o dispositivo recebendo esse quadro, na hora que ele tinha que confirmar o ACK, ele não confirma, ele deixa o bit recessivo, porque ele detectou um erro de CRC. E depois ele tem o próximo bit recessivo aqui, que é o delimitador do ACK. E daí ele começa a transmitir a flag de erro, porque ele detectou um erro de ACK. Já o transmissor, ele pode não ter detectado esse erro de CRC, porque esse erro de CRC pode ser só lá no receptor, né? E como ele ainda está transmitindo um quadro correto, né, ele esperou aqui, até viu que alguém confirmou o erro, dele confirmou o delimitador e ele foi tentar transmitir aqui, ó, o end of frame dele. Mas ele viu, né, que transmitiu 1 no end of frame e tinha um bit dominante do barramento, que é o início da error flag lá do receptor. Então ele detecta um erro de bit e também transmite aqui 6 bits de erro deslocado de 1. Então eu vou ter 7 bits de erro como uma error flag. E depois os delimitadores de 8 bits, o interframe, né? E por aí vai. Certo, pessoal? Então eu tenho essas variações, né, de quantidade de error bits, mas o mínimo é 6, que é uma flag normal, e o máximo é 12 bits dominantes como error flag. Então, isso é a detecção de erro, né, pessoal? Mas eu tenho também o confinamento de erros, né? Então, para fornecer confinamento de erro, cada dispositivo CAN tem que implementar um contador de erros de transmissão e um contador de erros na recepção. Então, esse contador de erros na transmissão ele é incrementado quando erros são detectados durante a transmissão, o que é óbvio, né? Mas eles também são diminuídos quando um quadro é transmitido com êxito. Então, eu errei lá, deu um erro na transmissão, mas a próxima transmissão veio correta, vai decrementar esse contador. O contador de erros de recebimento também é usado da mesma forma. Erro na recepção incrementa o contador, recepção com sucesso decrementa o contador. Mas tem uma condição especial, pessoal. Os contadores de erros aumentam mais para erros de transmissão do que eles diminuem para recepção ou transmissão bem sucedida. Em geral, isso aí é de uma ordem de 1 para 8. Então, o que isso significa? Que se tiver um erro de transmissão, eu vou aumentar o contador em 8 e não em 1. E quando eu transmitir com sucesso, eu vou decrementar de 1. Então, um erro, para ser zerado, ele tem que ter 8 transmissões com sucesso. Então, ao manter os contadores de erro dessa maneira, o protocolo CAN geralmente consegue distinguir erros temporários, né, que é algum ruído, algum curto temporário no barramento, de falha permanente. E algo que eu não tinha comentado ainda, pessoal, é que os transceivers CAN, eles são totalmente protegidos contra curto. Se vier um curto no barramento, por qualquer que seja o motivo, e esse curto sumir, a rede volta a funcionar. Desde que os dispositivos não entrem em buzz-off, que a gente vai falar dela. Se todo mundo entrar em buzz-off, daí todo mundo se desliga e a rede para. Né? Então, é interessante, né, pessoal, que um dispositivo transmitindo com erro, ele chega mais rápido em condições de erro em que vai fazer ele ser desligado do que erros de recepção que muitas vezes não são culpa do dispositivo. Então, com relação ao confinamento de erros, pessoal, cada dispositivo CAN ele pode estar em 3 estados, que é o erro ativo, o erro passivo e o buzz-off, se desligar do barramento, né? Então, a gente começa pelo estado ativo de erro, na verdade é o estado em que não tem erro, né? Então é o estado normal de um dispositivo. Então quando o dispositivo CAN é ligado, ele entra nesse estado ativo de erro.
E em estado ativo de erro, ele participa da comunicação normalmente e transmite um sinalizador de erro ativo quando esse erro é detectado. E o que é o sinalizador de erro ativo? É aqueles 6 a 12 bits dominantes. Então, isso é o normal da rede CAN. E esse sinalizador de erro ativo, ele faz com que a transmissão do quadro atual seja abortada, resultando numa retransmissão subsequente, como a gente já viu lá no quadro de erro. Então, o dispositivo CAN ele vai permanecer nesse estado de erro ativo, enquanto os contadores de erro de transmissão ou recepção estiverem abaixo do valor 128. Então, como eu preciso ou a transmissão incrementa de 8, se eu tiver 32 erros de transmissão seguidos, eu atinjo esse valor. Acredito que é 32, né? Não. São 8, né? Por 2 dá 120, dá 64, 32 não dá 16. 16 erros de transmissão já geram um desligamento de um dispositivo CAN. Ou 128 recepções sequenciadas com erro vão trocar o estado de operação desse nó. Mas enquanto esses contadores estiverem abaixo de 128, ele está funcionando normalmente na rede CAN, participando das transmissões e recebendo quadros normalmente. O erro passivo, pessoal, ele passa a entrar nesse modo quando o contador passa de 127. Então, ele sai do erro ativo e passa para erro passivo. Então, um dispositivo em estado passivo de erro, ele comunica ainda normalmente com aquela distinção lá no interframe, né, pessoal? Você lembra que a gente falou que um dispositivo de erro passivo no interframe espera lá por mais 8 bits recessivos, que é aquele modo suspendido, né? Então ele participa normalmente da comunicação com essa ressalva, mas transmite um sinalizador de erro passivo quando tem erro. E esse sinalizador de erro passivo, em vez de ser uma sequência de bits dominantes, é uma sequência de bits recessivos. Então, o que significa? Que quando um dispositivo está em erro passivo, se ele detectar um erro na transmissão ou na recepção, não há o abortamento desse quadro transmitido por outros dispositivos. Então, para que serve isso? Imaginem que tem um dispositivo transmitindo um quadro, nenhum outro dispositivo detecta um erro, mas esse dispositivo em si detecta esse erro, e como ele é estado erro passivo, né, esse erro não vai ser detectado pelos outros, porque a sequência de bits é recessivo, né, e todo mundo recebe normalmente o pacote, e só esse nó vê que esse pacote está com erro e descarta. Então, ele está numa condição desfavorável na rede, provavelmente porque só ele está tendo dificuldade de receber o pacote, então a gente não quer, o quadro, né? E a gente não quer comprometer toda a rede por causa de um dispositivo. Então, como os sinalizadores de erro passivo não prevalecem, né, pessoal, como eu comentei, sobre qualquer atividade da linha, porque elas são bits recessivos, eles são percebidos apenas quando o dispositivo passivo de erro está transmitindo um quadro. Então, só há percepção de erro de um dispositivo passivo durante a transmissão desse dispositivo e não durante a recepção. Então, se um dispositivo passivo de erro detectar um erro de recepção em um quadro que é recebido por sucesso nos outros, o quadro não é retransmitido, que é o que eu já tinha comentado aqui anteriormente. E existe o estado de barramento desligado, né, pessoal, que é quando esses contadores atingem o valor acima de 255. Se chegar em 256, então o dispositivo entra em barramento desligado. E um dispositivo em estado de barramento desligado não transmite nem recebe nenhum quadro. Então ele para de influenciar o barramento. Então o estado de buzz-off ele é usado para desligar um dispositivo que está com erros frequentes. E a única forma de fazer um dispositivo CAN voltar para o estado de erro ativo é intervenção manual.
é ir lá e desligar a alimentação dele e religar a alimentação, e isso vai zerar os contadores de erro também. Então é bem interessante, né, pessoal? Um dispositivo que não consegue transmitir ou está tendo muitos erros de recepção, ele simplesmente cai fora do barramento, né, sem prejudicar os outros dispositivos. Imagine uma falha de conexão, né? Ele está com o conector está com problema, então ele está recebendo os bits erroneamente, mas é o problema dele, né, não do barramento. Bom, pessoal, então essa forma de detecção e confinamento de erros na rede CAN é algo que torna essa rede extremamente confiável, mas vocês viram que os identificadores, eles são também um problema, né? Porque como eles não são endereços e todo dispositivo que está no barramento recebe todas as mensagens, eu tenho que ter uma forma de filtrar as mensagens de forma que mensagens indesejadas não sejam processadas por alguns dispositivos. Então a rede CAN também tem outro recurso muito interessante, que é os filtros de aceite de mensagem. E esses filtros, eles podem operar no modo de máscara de bit ou no modo de lista de identificadores. Em geral, existe um conjunto de filtros num dispositivo CAN, num periférico CAN. Por exemplo, um microcontrolador da ST ele tem 14 filtros possíveis, que podem ser configurados de formas diferentes. Então, para entender como é que esses filtros funcionam, em geral, pessoal, eu tenho esse banco de filtros. Então, se eu tiver 14 filtros, eu vou ter do banco 0 até o banco 13. E um banco, ele é composto por 2 registradores de 32 bits lá no dispositivo CAN. Então, eu vou dar alguns exemplos de possíveis filtros que a gente pode utilizar na rede CAN. Eu achei essas imagens aqui bem interessantes para replicar esses exemplos, que são os principais exemplos. Então imaginem que eu queira aceitar todos os quadros em que os 3 bits mais significativos do identificador começam com 1. Então qualquer quadro que comece com 1, 1, 1 e depois qualquer resto do identificador. Como que eu faço, pessoal? Então no registrador de máscara, que é esse segundo registrador, eu vou marcar os bits que eu quero testar. Então eu vou colocar aqui 1, 1, 1, e em todo o resto desse registrador eu vou colocar 0. E no primeiro registrador eu vou colocar o valor que eu quero. Então 1, 1, 1, e aqui tanto faz, porque eles não são testados. Então nessa situação, qualquer mensagem transmitida com um identificador que não comece com 3 uns vai ser descartada por esse dispositivo recebendo com essa máscara. Então, chegou esse identificador 110, na hora desse 0 aqui, ele testa, e ele quer testar 1, ele recebe 0, então, mensagem descartada. Então, ele para de receber essa mensagem. Primeira forma de usar. Segunda forma de usar. Então, eu quero aceitar todos os quadros que têm os 3 bits mais significativos com 0, mais os últimos 2 com 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar com 1 todos os bits que eu quero testar. Então, aqui na máscara, todos com 1 onde eu quero testar, os que eu não quero testar com 0. E aqui eu coloco o valor que eu quero receber o quadro. Então, eu quero receber os 3 primeiros bits com 0 e os 2 últimos com 1, num identificador de 11 bits, né, pessoal? Então, chegou uma mensagem assim, ela é recebida com sucesso, né? 3 bits 0 no início, 2 bits 1 no final. Então, essa mensagem vai ser recebida por esse dispositivo. E essa é a forma com que eu vou criando o, entre aspas, né, pessoal, endereço de recepção dos dispositivos. Então, eu coloco os filtros que definem o que eu quero receber naquele dispositivo específico. As mensagens que eu quero receber, né? Então, eu tenho uma outra forma, que essa funciona como se fosse um endereço mesmo, né, pessoal? Que é o modo identificador, a lista de IDs, né? Então, ela funciona um pouco diferente. Eu posso pegar um filtro, um filtro desse banco, né?
e colocar até 2 identificadores que eu quero receber. Então, nesse caso aqui, um exemplo, o 65D e o 651. Então, se chegar uma mensagem com esse ou esse identificador, ela é recebida. Se chegar mensagens com identificadores diferentes desses, ela não vai ser recebida. Então, vocês viram que a gente tem o modo máscara e o modo identificador, e isso tem que ser configurado em registradores também do periférico CAN, né, pessoal? Então, aqui eu só recebo mensagens com esse ou com esse identificador exato, né? Então, com esses 11 bits aqui. Eu posso somente aceitar quadros de requisição, né? Então, vocês sabem que quadros de requisição, eles começam com o bit 1. Né? Então, nesse caso aqui, nesse bit específico, né? O RTR. Então, o que eu faço? Na posição aqui, ó, do RTR, porque ele considera aqui os 11 bits originais e depois o estendido aqui, né, pessoal? Aqui estão os 11 bits originais do estendido. Então, o penúltimo bit aqui é considerado no filtro como RTR. Então, se eu colocar para testar esse bit e que ele tem que ser 1, quando eu receber um quadro de requisição remota, eu passo esse quadro para frente. Se o quadro for de dados, esse quadro é descartado. Outra coisa que eu posso fazer é só aceitar ou os identificadores estendidos ou só os identificadores padrão, né? E eu faço isso testando esse bit IDE. Né? Então, se eu filtrar essa máscara aqui nessa posição e marcar isso com 1 e todos os outros 0 e marcar 1 nesse primeiro registrador, eu só recebo quadros estendidos. Se eu marcar aqui 1 e aqui 0, eu só recebo quadros com identificador padrão de 11 bits. E por último, né, pessoal, eu posso aceitar todos os quadros, que é basicamente não configurar nenhum filtro, ou eu colocar os filtros para tudo 0 em que nenhum bit é testado. Né? E dessa forma eu recebo todas as mensagens transmitidas da rede CAN. E é isso que torna também a rede CAN super flexível, né, pessoal? Eu quero usar o identificador como endereço, eu uso um filtro de identificador aqui para o endereço que eu quero que esse nó opere. Tá? Agora eu quero filtrar só requisição, então eu quero que essa rede opere em requisição-resposta, eu vou filtrar só quadros remotos naquele dispositivo. E assim eu vou configurando o meu dispositivo CAN. Então essa rede é muito configurável. E por isso que ela é tão aceita e vocês vão ver utilizada em uma série de protocolos superiores. Então, para quem quiser ver como é que eu configuro os filtros num STM32, eu coloquei aqui um link que é clicável, né? Depois eu posso enviar o PDF para vocês. Deu um vídeo no YouTube que mostra um STM32 sendo configurado para alguns filtros específicos. Mas basicamente é a configuração daqueles registradores que eu conversei com vocês aqui anteriormente. Né? Bom, pessoal, mas como a CAN é esse protocolo tão fantástico, né? Ela tem mais características interessantes, que é um modo de baixa velocidade, que em geral num veículo ela é utilizada para os dispositivos de conforto lá do carro, como ajuste de assento, ajuste de espelho, aquele ajuste elétrico do espelho, né? Travamento de porta. E o que ele difere do CAN de alta velocidade? Bom, primeiro, se ele é low speed, né? A taxa de transmissão máxima ela é limitada em 125 kilobits por segundo, né? Não é só K aqui, né? E tem que ter transceptores que oferecem essa capacidade de tolerância a falhas, porque a maior característica do low speed CAN é a tolerância a falhas, né? Então isso permite que o barramento CAN continue operando, mesmo que um dos fios seja cortado, pessoal. Veja isso. Eu tenho o fio do CAN low e do CAN high. Se um fio romper, ou um fio entrar em curto-circuito, se ele conectar no terra ou conectar na tensão da bateria, por exemplo, o transceptor consegue resolver isso aí. E como que ele consegue resolver? Quando essa falha é percebida, o transceptor muda do modo de transmissão diferencial para um modo
de transmissão a um fio. Né? Então, a detecção de uma falha, o transceptor muda para o modo de transmissão de um fio e volta automaticamente para o modo diferencial se a falha for removida. Automaticamente ele volta para o modo diferencial se o curto cessar. Né? Se é um curto que encostou alguma coisa, daí desencostou, volta para o modo diferencial. E isso é fantástico, né, pessoal? Imagine, essa é a principal característica que a Terres, que é uma empresa aqui de Pato Branco, está trocando os equipamentos deles de Modbus e RTU nos contadores de semente, né? Eles têm um monte de equipamentos lá que eles fabricam para agricultura de precisão, e eles tinham esses problemas, né? É um troço muito bruto, né? O trabalho no campo, então acontecia muito esses curtos, um fio cortar, alguma coisa assim. E por isso eles estão substituindo todos os equipamentos deles de rede Modbus para a rede CAN, em que eu tenho esse benefício aqui do CAN de baixa velocidade. Além disso, né, pessoal, existem osciloscópios e equipamentos específicos, e até um pendrive para plugar num dispositivo com Windows ou Linux, mas principalmente osciloscópios específicos, tem um cartão geralmente que dá o suporte a isso, em que eu posso plugar várias probes aí do osciloscópio e investigar um barramento CAN. Né? O que é bem interessante, inclusive esses equipamentos, esses osciloscópios, eles identificam a arbitração, o acknowledge, e identificam erros no barramento, o que é bem interessante também. Então, como é uma rede já bem antiga, né, bem conhecida, tem muito equipamento para analisar barramento CAN. Bom, pessoal, mas vocês veem assim que o protocolo CAN ele termina na camada de enlace e ainda não dá para dizer que ele é uma camada de enlace muito completa, né? Então, como esse padrão, né, o padrão do protocolo CAN não inclui camada de aplicação, que nem o Modbus, ele não faz controle de fluxo, é livre, né, pessoal? Qualquer dispositivo pode transmitir a qualquer momento. Então não tem controle de fluxo, não tem endereçamento. Apesar de eu poder usar, por exemplo, a filtragem para isso, mas ele não endereça dispositivos, né? São mensagens com identificadores. Como ele não suporta transmissão de blocos de dados maiores que aqueles 8 bytes, né? Tudo isso não está previsto na rede CAN, entre algumas outras limitações que as outras camadas superiores poderiam prover, né? Muitas implementações de protocolos de camadas superiores foram criadas para ser utilizadas em conjunto com a rede CAN. E vários deles são padrões em alguma área específica. Então aqui eu tenho alguns exemplos, né, pessoal, que esse é um padrão da indústria de aviação. Então é outro padrão com outros protocolos sobre a rede CAN. Tem o CANopen, que eu acho muito interessante, pessoal, que foi criado pela SACIA, né? CAN in Automation. Então ele tem uma série de padrões aí para a utilização do CANopen. E eu coloquei em negrito aqui, eu pretendo fazer um ou mais aulas sobre CANopen. Né? Eu tenho o padrão CANopen para uso em veículos ferroviários. A DeviceNet, pessoal, é uma rede industrial para automação sobre rede CAN. Eu tenho o EnergyBus, que é utilizado para carregadores de baterias. Eu tenho o ISOBus, usado na agricultura, né, que é outro padrão. Eu tenho o Militar CAN, que é para veículos militares. O NEMEA 2000, que é para a indústria marinha. NEMEA é o nome de um protocolo usado em GPS, né, então você já vê que ele tem uma variação aí sobre rede CAN. Esses SAIs, o J1939 e o J2284, também são bem famosos. Esse aqui para uso em ônibus e caminhão, e esse aqui para uso em carro de passageiros. E o LisorCAN é padrão aberto para indústria de embarcações e veículos de lazer, né? Então um iate, alguma coisa assim, né? Então, isso são exemplos só, pessoal, tem mais protocolos. Mas um dos que eu acho muito interessante é o CANopen. E só para deixar claro, pessoal, as fabricantes de veículo de passageiro, né, como a GM, a Ford, a Renault,
elas em geral têm o padrão delas de protocolo sobre a rede CAN. A GM eu tenho certeza que tem o padrão GM lá sobre protocolo CAN, mas provavelmente todas as outras também usem um padrão seu proprietário. Então, a menos que a gente conheça esse padrão da empresa, fica difícil de entender o que está acontecendo numa rede CAN de um carro, né? E por isso que tem equipamentos específicos para isso. Certo, pessoal? Então, concluindo, né, esse protocolo CAN ele é ideal para aplicações que requerem um grande número de mensagens curtas e de alta confiabilidade, porque ele foi criado, né, esse padrão de no máximo 8 bytes, e eu tenho uma série de recursos de detecção e contenção de falhas, né, principalmente em ambientes adversos, né, que um carro tem vibração, tem umidade, tem um monte de problemas, a temperatura alta. Imagine um equipamento agrícola, né, um avião, né, todos eles têm ambientes adversos. Como ele é baseado em mensagem, não endereço, ele é especialmente adequado quando os dados são necessários para mais de um local, né? Então eu tenho que transmitir os dados para vários dispositivos ao mesmo tempo. E que a consistência de dados em todo o sistema é obrigatória, porque todo dispositivo CAN também verifica o barramento, né? Então esse confinamento de falhas é um dos grandes benefícios da rede CAN. Então essa contenção aí permite que eu faça um hot plugin no dispositivo CAN, né? É bem interessante. E as principais aplicações estão em automóveis, caminhões, motocicletas, trem, ônibus, tudo isso. Mas como ela foi criada para controle distribuído, pessoal, a rede CAN é utilizada em muitas outras situações, porque quando eu falo em automação, eu posso estar falando de um braço robótico. Então, será que esses robôs aí que a gente vê, inclusive humanoides ou que imitam um cachorro, que tem vários motores, servomotores, não são controlados com rede CAN? Provavelmente sim, né? Então eu tenho muita implementação de rede CAN na indústria, e o DeviceNet, por exemplo, é um desses padrões, né, pessoal? Então, numa próxima aula sobre redes CAN, nós vamos falar sobre o CANopen, que é um protocolo que suporta aí as camadas superiores sobre o protocolo CAN, muito interessante e utilizado, e que inclusive tem uma implementação open source, o que eu acho bem legal, né? E se possível, eu pretendo mostrar para vocês um dispositivo configurado com essa implementação open source do CANopen, que eu fiz o port dele para um STM32, e eu tenho aqui um demo dele funcionando com o CANopen. Então isso fica bem interessante de mostrar para vocês o funcionamento. Era isso, pessoal, foi um apanhado bem longo, né, sobre rede CAN, mas eu acho que as principais características do protocolo, do meio físico e da camada de enlace deles foram descritas, né? E eu acredito que com essas informações vocês conseguem configurar e utilizar uma rede CAN com sucesso. E é por isso que eu gosto de usar o STM32 como exemplo também, porque a gente pode fazer um demo aí da rede CAN funcional, principalmente quando a gente voltar para o presencial. Era isso, pessoal. Obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima aula.